Números capítulo 20. Nós vamos trabalhar aqui o livro de Números, vamos entender o livro de Números. Depois nós vamos para o livro de Hebreus, no capítulo 3. Só para você entender uma coisa, funciona assim, ó. Tudo aquilo que foi escrito outrora, diz o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios capítulo 10, foi escrito para nossa instrução, para nós, os que chegamos aos fins dos sistemas de coisas. Então, o que acontece? Tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento, nós precisamos olhar para frente, como apontando para Cristo, e com revelação no Novo Testamento. Isso eu já expliquei para a igreja. Amém? Amém. Ou seja, não dá para você pegar o texto do Antigo Testamento e tentar construir uma doutrina em cima dele. Eu sempre tenho falado muito isso. É por isso que eu prego pouco no Velho Testamento. Prego mais na revelação do Novo. Agora, tudo aquilo que está no Novo Testamento e que vem da história de Israel, significa que é aquilo que Deus quer que nós façamos e coloquemos em prática na nossa vida. Então nós vamos primeiro acompanhar a história de Israel e vamos ver o que Paulo escreve posteriormente aos Hebreus sobre esse mesmo assunto. Capítulo 20 de Números, nós vamos ler na Bíblia NVI. Se por acaso você está com a vista melhor que a minha, dá para você ler aqui, ó. Está escrito: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para nós e para os nossos rebanhos morrêssemos aqui. Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Irmãos, é interessante a capacidade do ser humano de esquecer-se aquilo que Deus faz na vida dele. Como nós esquecemos rapidamente, como nós somos ingratos. A história de Israel já havia peregrinado durante algum tempo no deserto. Lembrem-se que eles ficaram aproximadamente, como nação, escravizados aproximadamente 220 anos no Egito, né? Pensa nisso aqui para você entender. Aquele pessoal que estava ali, agora reclamando para Moisés, eles já eram entre a terceira e quarta geração de israelitas nascidos no Egito. Como para Deus não importava onde o israelita nasceu, ele era israelita de qualquer jeito, ele era judeu de qualquer jeito, então todos eles eram judeus, todos eles eram israelitas, descendentes de Abraão. Mas esse pessoal, quando Moisés chega para tirá-los da terra do Egito, esse pessoal, irmãos, eles já estão tão acostumados com a escravidão. Só que tinha uma coisa: Israel, eles tinham residência lá em cima, próximo ao delta do Nilo, numa região chamada Gósen. E como era uma região muito fértil, eles, embora fossem escravos, eles tinham um pouquinho mais de regalias em matéria de ter um pouco mais de comida, não é? Os rebanhos. Embora eles fossem escravos, eles tinham a sua vida.
Mas quando eles saem do Egito, a cabeça desse povo é uma cabeça de escravo ainda. Porque escravo é assim, irmão, se você der comida para ele, aí para ele está tudo certo na vida dele, ele não está nem aí com o resto. Era assim durante o período da escravidão no Brasil, no mundo, sempre foi assim. E a Israel ainda tem essa cabeça de escravo, embora Deus os libertou, e eles estão peregrinando, eles estão caminhando. Eu não sei se você se lembra, eu já ensinei aqui. Israel, de quando eles saíram do Egito até chegar na terra da promessa, dava 2 anos de caminhada só 2 anos de caminhada. Pensa nisso para você ver que é importante isso aqui, irmãos. Eles saíram do Egito com essa perspectiva: daqui a 2 anos nós estamos lá na terra da promessa. Essa é a cabeça do israelita. Só que conforme eles estão indo, e Deus, na sua presciência, conhece todas as coisas, também sabia o coração do povo, e havia guerra na região que eles tinham que passar. Então o que Deus faz? Deus faz eles se desviarem para o deserto. E a partir dali é que começa toda a trajetória de Israel. Eles tinham visto, irmãos, algo que ninguém nunca viu. Eles viram o mar fazer paredes estrondosas do seu lado direito e do seu lado esquerdo, e passarem em terra seca. Eles viram isso da parte de Deus. O deserto era muito gelado, é muito gelado à noite. Eu, quando estive no Monte Sinai, vou contar rapidinho para vocês aqui. Quando eu estive no Monte Sinai, irmãos, eu quase morri de frio. Faltou um pouquinho só para mim morrer, varão, de frio. Porque quando você sobe, lá é deserto Sinai, né? Você sobe, irmãos, ainda não está muito frio, está fresco. E eu peguei uma blusinha vermelha, que eu já não tenho mais. Eu peguei aquela blusinha vermelha, e os irmãos falavam assim: pastor, vai passar frio lá em cima, hein? Eu falava, vai não, né? Sabido de tudo. Não vou não, irmão, fica tranquilo, estou acostumado, né? Varão do céu. Quando eu fui subir naquele negócio, foi suando, porque são 2.900 metros, quase 3 km, né, em linha reta. E você sobe assim. Sem contar que o terreno é todo pedregoso. Aí, quando eu chego lá em cima, bom, você tem uma visão assim fantástica, né, daquele lá. Primeiro que você chega naquele monte, irmãos, e a Bíblia diz que o monte fumegava. O monte fumegava quando Moisés recebeu as tábuas da lei. Se você não viu isso ainda, pode pesquisar. Você vai encontrar que lá naquela cordilheira, lá existe uma montanha, só uma, que ela é completamente escurecida. As outras partes são todas meio avermelhadas. Ela é escurecida. Então, diz a tradição que aquele é o lugar onde Jeová falou com Moisés. E aí, quando eu subi, aí estava tudo bem, cheguei lá, tirei a blusa, dali a pouco aquela brisa de final de tarde, final de noite, eu coloquei a blusa e fiquei. Irmão, aquele negócio foi gelando, aquele deserto foi gelando, e você tinha que passar a noite toda lá, porque o negócio é você ver o nascer do sol de lá de cima, que é muito bonito. Então todo mundo quer ver o nascer do sol. Aquele negócio foi gelando, e eu não aguentava mais de frio. E o povo lá orando, e eu já era meio incrédulo desde aquela época. E aí eu fiquei lá, irmão, não teve outro jeito a não ser orar a noite inteira, mas um frio. Eu peguei umas peles de cabelo velha que tinha lá, me encobri, irmão, mas desci com um cheiro ruim.
mas desci com um cheiro ruim que eu queria arrancar minha pele. Mas frio, varão, frio. Ó, uma beirinha que deixava assim, o vento cortava. Esse é o deserto. O pessoal estava andando. Sabe o que Jeová fez para eles, irmão? Por causa desse frio que eu passei, Jeová arrumou para eles uma coluna de nuvem, de fogo, que guiava eles e aquecia. Era isso que eles tinham. Só que o sol também é muito quente. E aí o que Jeová faz para eles? Ele arruma uma nuvem. Pensa comigo, irmão, são 3 milhões de pessoas. Agora pensa junto comigo. Deus, ele cria uma nuvem só para Israel. Só para Israel andar debaixo da nuvem, para não ficar reclamando daquele calorzão. Você já parou para pensar nisso? Todo mundo se derretendo de calor, Israel com sombra e água fresca. Irmão, dá para esquecer de um negócio desse? O que vocês acham? Sim ou não? Mas se você estivesse lá, você tinha esquecido. Lá a gente tinha esquecido, irmãos. E exatamente essa trajetória de Israel. Israel vai andando, e Deus acompanhando, vira o mar abrir, tem nuvem à noite, tem nuvem de dia, tem coluna de fumaça, tem tudo. Aí eles começam assim: ai, que fome que a gente tá, hein? Que fome. Aí Deus fala assim: Moisés, fala para o pessoal que amanhã eu vou mandar comida para vocês. Aí Deus manda o maná. Deus manda o maná. Cai do céu. Irmão, você já viu comida cair do céu? Pois é, lá caía. Chovia comida para aquele povo. E aí, todo mundo contente, porque agora estamos comendo. E tinha um negócio muito interessante, irmão, porque o ser humano é assim, é muito engraçado. Deus falou assim: ó, vocês recolham o maná de segunda a sexta. Sábado vocês não recolhem. Isso era uma didática de Deus para eles. Por quê? Eles tinham sido escravos durante toda a vida. Então Deus queria mostrar para eles que a escravidão acabou. De sábado vocês não trabalham mais. Tem algum irmão aqui que é escravo? De sábado você não trabalha mais. Acabou isso aí. Aí o que acontece? Eles chegam, alguns, né? Deus fala assim: na sexta-feira vocês recolhem uma porção dobrada do maná. E aí, o ser humano é assim, né, irmão? Pelo menos aqui no Brasil é assim, né? Se o camarada falar que vai acabar o leite amanhã, o que acontece hoje à tarde no supermercado? Você não consegue entrar no supermercado porque vai acabar o leite. O israelita tinha mais ou menos a mesma cabeça. Eles achavam que não ia ter a comida, então eles pegavam mais. Quando chegava no sábado, porque Deus falou: eu não vou mandar no sábado. Eu não vou mandar no sábado. Então sexta vocês pegam para 2 dias. Ah, então legal, sexta a gente pega e come no sábado, porque Deus não queria trabalhar no sábado. Aí ele chega na segunda e fala: então já vou pegar um pouquinho para amanhã. Aí amanhã eu não saio para pegar. Aí amanhecia cheio de bicho. Irmão, a primeira lição que a gente tira dessa fala aqui é a seguinte: as coisas são do jeito de Deus, não são do nosso jeito. O nosso jeito, a gente quer pegar maná na segunda para comer a semana inteira. Amanhã é cheio de bicho. Do nosso jeito, nós queremos adorar, mas no dia seguinte você está vazio. Não é dessa maneira. Bom, mas isso aqui é só para vocês entenderem como esse pessoal, eles eram privilegiados por Deus. E aí, irmão, eu faço uma pergunta para você. Faço uma pergunta para você. Você se lembra a última vez que você falou assim: Senhor, muito obrigado por isso que o Senhor me deu, que o Senhor fez na minha vida? Não precisa levantar a mão não. Você se lembra? Sabe por quê, irmãos? A gente tem uma capacidade incrível de esquecer as coisas boas que Deus faz na nossa vida. A capacidade é incrível. Você quer ver uma coisa? Levanta a mão aí uma irmã que queria muito ser mãe e demorou para ser mãe. Levanta a mão aí.
Nenhuma? Nem você? Não? Levanta aí um pai que queria muito ser pai e demorou para ser pai, vamos ver. Olha lá, 1, 2, 3, 4. Os homens são mais sensíveis nesse aspecto aí, hein? E às vezes o irmão até orava, não é? Aí depois, irmão, que ele vê a criança correndo para lá, para cá, aí ele começa a praguejar, brigar, reclamar. Um dia, sabe o que eu fiz, irmão? Eu cheguei no irmão e falei assim: irmão, por que você está brigando com seu filho? Porque esse menino não para. Eu falei: irmão, e se ele não tivesse essa capacidade de correr, você ia ser mais feliz ou menos feliz? Ô pastor, desculpa, nunca olhei por esse lado. Irmãos, é contar as bênçãos. É contar as bênçãos. É o que Israel não sabia fazer. É o que Israel não sabia pensar. Eu estou cansado de dizer, eu já falei isso com o pastor Anderson várias vezes. O crente é engraçado. Porque a história do ser humano é assim. É a ingratidão por natureza. Você não lembra do que Deus fez para você. Mas você se concentra apenas em querer mais, em olhar mais, em fazer mais. E aquilo que Deus já fez? Eu cansei de ver crente aqui, cansei de ver crente aqui orando. Eu cansei de ver crente aqui orando e falando comigo em particular. E o senhor lembra também disso. Pastor, ai pastor, preciso tanto dessa bênção. Tá bom, irmão, a gente ora. Você crê? Você crê que Deus te dá essa bênção? Eu creio. Eu creio. E meu irmão recebe a bênção de Deus, porque Deus é bom, irmão. Deus não é que nem a gente. Deus é bom. Aí depois que o irmão recebe a bênção, fala para ele que a camisa vermelha dele está feia, para você ver o que acontece. O que você acha que acontece ou não? O que você acha? Vamos ver. Você acha não, você tem certeza. É confusão. Aí ele já fala assim, a camisa, obrigado, varão, obrigado. Aí o que acontece? O pastor reclamou da minha camisa. Sabe porque minha camisa é vermelha com listas brancas e pretas? Porque eu sou São Paulino. Isso é um ataque ao time de São Paulo. Aí sabe o que ele faz? Ele fala assim: quero mais saber desse negócio aí não. O pastor me ofendeu. É Israel no deserto, irmãos. É Israel no deserto. O que Deus fez, a gente esquece. Rápido demais. E é o caso deles. Eles, depois de tudo isso que tinham visto de Deus, eles falam assim para o Moisés e para o Arão: mas por que você trouxe a gente aqui? Era melhor a gente ter morrido no Egito. Lá a gente tinha cereais, a gente tinha figos, lá nós tínhamos uvas, romãs, e aqui não tem nada disso, inclusive nem água para beber. Irmão, esse pessoal não tem noção do que eles estão falando. Eles eram escravos, tomando chicotada nas costas durante a vida inteira. Eles não podiam nem olhar torto para o lado que o chicote estralava. Mas agora que eles estão livres, eles dizem: era melhor nós termos morrido lá na terra do Egito. Agora nossos rebanhos vão morrer aqui, nossos filhos vão morrer. Irmão, quando a gente pega esse texto e lê, é para a gente ficar atemorizado de ver, vou usar a palavra ignorância, no sentido de falta de conhecimento do ser humano. A ignorância do ser humano em relação ao que Deus faz na vida dele. É incrível, irmãos. Sabe, o ser humano, ele precisa ser mais grato. Lembre-se que Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram? Só um que voltou.
Esse é o ser humano. E eu estou pregando isso daqui para você, hoje, para você, irmão, não ser ingrato com Deus. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Esse povo aqui, agora, quem vai nos dar água para beber? Né? Tipo aquele personagem, Chapolin Colorado. Quem poderá me defender? Né? Quem é que vai me ajudar agora? Irmão, quem abriu o mar não consegue te ajudar no meio do deserto? Quem te deu uma coluna de fogo para te esquentar e te guiar, não consegue te ajudar? Irmão, quem fez a obra que você já sabe? Levanta a mão aí para mim, quem entendeu que Deus agiu na sua vida? Levanta a mão. Ele não é capaz de continuar? É isso que você tem que lembrar, irmão. A murmuração é algo que Deus odeia. Deus odeia a murmuração. Exatamente porque toda vez que você murmura, você está esquecendo de algo maior que Deus fez na sua vida. Temos um louvor que diz: conta as bênçãos. Conta as bênçãos. Mas é difícil, irmãos. Normalmente você conta os déficits. Você conta os déficits. As bênçãos a gente não conta. E é exatamente o que acontecia com Israel. E aí a gente continua o versículo dizendo assim, versículo 6. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Porque eu fico imaginando o Moisés. Você pensa junto comigo. São mais de 3 milhões de pessoas reclamando. E Moisés e Arão é a liderança que Deus constituiu para eles. O que o Moisés e Arão pode fazer? Nada. Então Moisés sai e vai orar. Irmão, sabe o que eu estou tentando te dizer? Fazendo uma aplicação local. Quando as reclamações começarem na sua vida, vai lá para a tenda do encontro, irmão. A tenda do encontro pode ser o seu quarto, onde você se encontra com Deus. Coloca lá nas mãos de Deus e ora. Nosso mal, como crente, eu sempre tenho dito isso. Deus está no controle. Deus está no controle quando eu não posso fazer mais nada. Enquanto eu estou podendo tomar o controle da mão de Deus, eu estou tranquilo. Quando o controle não funciona mais na minha mão, aí eu, ai Senhor, e agora? O Moisés e o Arão aqui, eles não têm controle nenhum sobre aquele povo, irmão, são 3 milhões de pessoas. E aí, Deus diz assim para Moisés, vamos para o versículo 7 em diante. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale àquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Reclamação deles, conforme vocês viram, era água. Moisés vai lá, ora, junto com Arão, e Deus prontamente traz a resposta. Vai ter água para vocês. Eles pegam a vara, e eu imagino a cabeça de Moisés, irmãos. Os camaradas estão no meio do deserto. No meio do deserto. Pode pensar nesse deserto que você normalmente vê em filmes. É mais ou menos isso que eles estão. E Deus falou que tem uma pedra ali que vai dar água para eles. Você crê? Quem é mais crente do que eu aí? Vamos ver. Você crê? No meio do deserto tem uma pedra que vai te dar água. Essa pedra vai dar de beber para 3 milhões de pessoas, fora camelo, boi, tudo que tiver lá. Dá para acreditar assim com essa facilidade, irmão? Eu fico imaginando também, Moisés, como esse homem era paciente, irmão.
que vocês acham se eu estivesse no lugar de Moisés, irmãos? E a Gabriela me ajudando. O que vocês acham? Eu, Moisés e a Gabriela Arão. O que você acha, Marão? O que aconteceu com esse povo? A hora que Jeová falou assim: sai da frente, Moisés, que eu vou exterminar esse povo. Eu saía na hora, meu. Nossa, resolve isso aí que eu não aguento mais. Moisés era tão bom, irmãos, que o Moisés fala assim: Senhor, se for para exterminar ele, o Senhor extermina eu primeiro. Esse cara era um pastor. E esse pessoal, irmão, só sabia atormentar a vida do coitado do Moisés. E o Moisés era um velhinho de 80 e poucos anos. Agora você imagine. Deus falou assim: vai lá, Moisés, pega a vara e bate nessa rocha. Aí vamos lá para o versículo 10. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. Irmãos, você imagina agora a felicidade daquele povo. Criou-se praticamente um rio, uma nascente de água saindo da rocha. Só que o Moisés, nessa mansidão dele toda, o Moisés comete um grande erro. E eu até entendo Moisés, e eu creio que Deus entendeu também. Mas não dava, se o Moisés não erra assim também, irmãos, Moisés estava vivo até hoje. Porque com aquela calma dele, pensa nesse irmão aqui, ó, que está datilografando ali. É mais ou menos disso aí para frente que era Moisés. Disso aí para frente, varão. Para morrer de repente, leva 1 ano. Moisés era desse jeito. Só que o Moisés perdeu a paciência de um jeito, irmãos, que ele vai lá e fala assim: seus rebeldes, quer dizer que eu e Arão, vamos ter que tirar água para vocês. E aí veja só o que aconteceu. Isso aqui é o fundo histórico para a gente ir para Hebreus e para Coríntios. Está escrito assim, versículo 12: o Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. E essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor, e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Irmão, pensa junto comigo. Moisés perdeu a oportunidade de entrar na terra da promessa. Sabe por quê? Por causa do povo. Por causa do povo. Veja só o que é que acontece quando existe murmuração de um lado e existe falta de equilíbrio do outro. Que foi o que aconteceu com Moisés. Ele perdeu o equilíbrio, irmão. Ele perdeu, e qualquer um perde. A Bíblia diz que até o sábio, quando é posto sob pressão, ele age como louco. E o Moisés, ele perde o equilíbrio. E ele fala assim: então agora eu e o Arão vamos ter que resolver as coisas para vocês. Ou seja, o texto diz que os israelitas discutiram com o Senhor. Então ali foi chamado Meribá ou Massá. Porque, irmãos, eu acho incrível. Pense naquela pessoa com quem você tem costume de caminhar sempre. Você espera certas atitudes dessa pessoa, sim ou não? Você espera. Eles estavam caminhando com Deus desde a saída do Egito. Eles viam os milagres de Deus a toda hora, era milagre atrás de milagre. Era mais milagre do que lá na igreja do apóstolo. Não, né, bispo? Aqui nós faz milagre também. Era mais milagre do que na igreja do apóstolo, varão.
O tempo inteiro. Resultado, Moisés e Arão perderam a oportunidade de entrar na terra da promessa. Quem quer que o pastor entre na terra da promessa aí, dá um amém. Varão, parece que esse amém... Vamos tentar de novo. Quem quer que o pastor Felipe entre na terra da promessa aí, dá um amém. Olha que amém bonito, varão. Amém mais legal que o meu. Quem quer que o pastor Roberto entre na terra da promessa aí, dá um amém. Olha que amém bonito, varão. Quem quer que o pastor Antes entre na terra da promessa aí? O amém dele foi o maior. Quem quer que o ancião entre na terra da promessa aí, dá um amém. Obrigado, irmão, pelo amém. Agora você é um amém melhor. Mas também depois dessa, né, varão? O pessoal vai treinando. Irmão, então é o seguinte, então não murmura muito não. Vamos ficar quietinho para Deus gostar de nós? Quem topa? Dá um amém. Vamos ficar quietinho para Deus gostar da gente, irmão. Não murmura não. Eu acho que o Moisés, ele só queria paz. E é assim também, o ancião também só quer um pouco de paz. Os pastores, eles só querem paz. E obrigado, porque vocês são muito pacíficos, vocês colaboram muito. Deus abençoe vocês. Irmãos, mas olha que coisa interessante. A murmuração faz Moisés e Arão não entrar na terra da promessa. E tem outra coisa, faz essa geração inteira não entrar na terra da promessa. Inteira. Aí vamos lá, versículo 14. De Cádiz, Moisés enviou os mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, tu sabes de todas as coisas e as dificuldades que vieram sobre nós. Os nossos antepassados desceram para o Egito e ali vivemos durante muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram, como também eles. Mas quando clamamos ao Senhor, ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade da fronteira do teu território. Deixe-nos passar na tua terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água do poço algum. Passaremos pela estrada do rei e não nos desviamos nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado seu território. Mas Edom respondeu: vocês não poderão passar por aqui. Se tentarem, nós atacaremos com a espada. Os israelitas disseram: iremos pela estrada principal, nós e os nossos rebanhos, e bebemos a tua água, pagaremos por ela. Queremos apenas atravessar a pé, nada mais. Mas Edom insistiu: vocês não poderão atravessar. Então Edom atacou com um exército grande e poderoso. Visto que Edom se recusou a deixá-los atravessar o seu território, Israel desviou-se dele. Toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao Monte Or. Naquele monte perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e Arão: Arão será reunido aos seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Leve Arão e seu filho Eleazar para o alto monte Or. Tire as vestes de Arão, coloque em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados. Ele morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subiram ao monte Or à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em seu filho Eleazar, e Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. Irmãos, olha só, quem foi o culpado de o Arão morrer? O povo, mas agora o povo estava chorando por Arão. Esse é o povo, irmãos. Esse é o povo. Eles fizeram com que o Arão desobedecesse a Deus, porque o Arão não glorificou a Deus. E aí, irmãos, tem uma coisa muito interessante que eu sempre costumo pregar. E é um cuidado que nós devemos sempre ter, porque isso aqui não é história apenas passada. Vamos para 1 Coríntios capítulo 10. Isso aqui não é história passada. Vamos começar a ver aqui a aplicação que o nosso amado irmão Paulo começa a fazer dessas passagens, para vocês poderem entender. Depois nós vamos para Hebreus. 1 Coríntios capítulo 10. Arão morreu, o povo está pranteando Arão. A história não acabou aí. E o que eu acho interessante, irmãos, é a obediência de Moisés. Você vê, o Moisés deu aquela derrapada.
Só que aquela derrapada do Moisés foi muito grave. Alguém sabe por que foi tão grave aquela derrapada do Moisés? Vocês pegaram esse detalhezinho no texto que Deus falou? Oi, querida. Isso. Ele deveria ter dado glória a Jeová. E Jeová falou assim para ele: vocês não honraram a minha santidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmão, quando se trata da santidade de Deus, a história muda de figura. Eu sempre tenho dito e tenho ensinado. Nós temos nossos erros, nós temos nossos problemas como seres humanos. Nós temos fraquezas como seres humanos. Deus, ele vai te perdoar, fica tranquilo. O sangue de Jesus foi para isso. Mas, irmão, cuidado com a santidade de Deus. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer que Deus é coisa fina. Cresci ouvindo isso, minha mãe falando para mim: meu filho, Deus é coisa fina. Sabe o que quer dizer coisa fina, irmão? É igual um cristal. Se você pegar e não souber manusear, você até quebra. A santidade de Deus é assim. Na realidade, o que Moisés e Arão fizeram foi dizer assim: ó, eu vou tirar água para vocês. Sabe o que iria acontecer ali, irmãos? Moisés e Arão iriam ser alvos da idolatria do povo. Lembra que o povo, em pouquíssimo tempo, quando saíram do Egito, tinham feito um bezerro de ouro? Atacar a santidade de Deus é toda vez, irmãos, que a idolatria passa a tomar conta do nosso coração. E isso são vários aspectos. Porque talvez a pessoa diga: ah, eu não me encurvo diante de uma imagem. Mas não precisa ser só isso. Você deve verificar o seu coração para ver se Deus realmente ele está pleno no seu coração. Veja o texto de 1 Coríntios 10. O apóstolo Paulo agora começa a fazer a aplicação de tudo isso daqui que a gente já falou. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, que era o maná, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Olha a revelação do texto. Olha a revelação do texto. A rocha era Cristo, irmãos. A rocha era Cristo. Ou seja, eles tinham que honrar a Cristo. Eles tinham que honrar a Deus. Não é chegar lá com ignorância e bater na rocha. Deus não mandou fazer nada daquilo ali. Fizeram por conta própria. Eu e o Arão vamos dar água para vocês, seus rebeldes. Pá, pá! Com descaso. Irmão, a obra de Deus tem que ser feita do jeito de Deus. É assim que se faz. Não adianta você querer fazer com descaso. Não adianta você querer fazer com descaso. A obra de Deus é do jeito de Deus. A rocha era Cristo. Aí continua o 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Nem sejamos idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram, e morreram num só dia 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram,
e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Irmãos, veja, aqui o apóstolo Paulo ele faz uma breve recapitulação da passagem de Israel pelo deserto. E aí ele vai citar aqui o livro de Números. Tudo aqui ele está citando a partir de Números 20. E o que ele diz? Olha só que coisa. Não sejamos murmuradores como eles, e não sejamos idólatras. Irmãos, você fere a santidade de Deus toda vez que você deixa de reconhecer a glória de Deus na sua vida. Toda vez que você deixa de reconhecer a glória de Deus na sua vida. Você é quem é por quê? Porque eu estudei. Eu trabalhei, eu me virei. Cuidado. Você é o que é porque Deus te deu, te permitiu ter, te permitiu fazer e ainda te deu para você usar para o bem do próximo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, queridos irmãos, cuidado. Toda vez que você se coloca à frente de Deus, você ataca a santidade de Deus. É muito simples de entender isso. Não precisa ser tão expert para se entender. Não precisa de muita exegese para se entender isso. Então nós temos que tomar muito cuidado. Veja que parecia uma coisa aparentemente simples. Você tem que entender que embora o cajado é seu, é Deus que te ordena como é que você manuseia ele. O que você tem está na sua mão. Mas não é do jeito que você quer, não. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é do jeito que você quer, irmão. É do jeito de Deus. Do nosso jeito, a gente faz exatamente igual Moisés. E depois, dá problema. Agora a gente corre para Hebreus. Hebreus capítulo 3. Vamos pegar o capítulo 3... a partir do versículo 7. Vocês vão se lembrar que nos Salmos de hoje foi falado exatamente isso, que é a aplicação do texto. Hebreus 3:7 em diante. Assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação do deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Veja que o apóstolo Paulo, ele, escrevendo aos Coríntios, ele dá uma lista de exemplos, mostrando que tudo isso foi escrito para que nós, que já chegamos ao fim dos séculos, entendêssemos que nós devemos evitar as coisas prejudiciais, as coisas que atacam a santidade de Deus. Irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. O Deus da Bíblia, ele não é esse Deus que você aprendeu pela religião. O Deus da Bíblia, ele é diferente. O Deus da Bíblia, ele não tem ciúme de você. O Deus da Bíblia quer que você seja feliz. O Deus da Bíblia quer que você viva com alegria. Ele não tem ciúme de você. Porque Zeus na mitologia grega, se o camarada estivesse sendo muito feliz, o Zeus já dava um jeito de descer lá, mas não vai ser tão feliz assim não. O Deus da Bíblia, irmãos, é diferente. Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você usufrua a vida. Mas ele não quer que você mexa com a santidade dele. Esse é que é o grande problema.
Paulo cita um exemplo de 23 mil pessoas que morreram num só dia. Sabe por quê? Está lá em Números 23. Porque eles foram praticar idolatria, juntamente com os cultos sexuais de Baal de Peor. Eles atacaram a idolatria de Deus. Eles atacaram a santidade de Deus. Então, irmão, toda vez que a gente ataca a santidade de Deus, a gente tem que dar uma parada aí, dar uma descida e lembrar disso aqui que Paulo falou em Hebreus, olha. Não endureçais os vossos corações. Uma coisa mais fácil do mundo que tem é você endurecer o coração. É a coisa mais fácil do mundo. Sabe por quê? É só você começar a se colocar acima dos outros. É só você começar a se colocar em uma posição soberba. Eu não preciso de ninguém. Eu sou assim mesmo. Não, irmão. Não endureçais os vossos corações. E ele diz, conforme diz o Espírito Santo, hoje, se escutardes a minha voz. Que dia que é dia de escutar a voz de Deus, irmão? É hoje. Não é ontem. É hoje. Sabe como que vai se chamar o amanhã? Sabe como que vai chamar o amanhã? Hoje. Sabe como que vai chamar dia 31 de dezembro desse ano? Hoje. É hoje, irmão, é todo dia, todo dia. Todo dia você tem que ouvir a voz de Deus e ser sensível à voz de Deus. Hoje, se escutardes a minha voz, não sejam como aquele pessoal que eu tive que prostrar eles no deserto. Embora durante 40 anos eles tivessem visto as minhas obras, não endureçam o coração de vocês. E aí, irmãos, aí é que vem a parte pior da história. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmão, para e pensa junto comigo. Aquele pessoal, eu citei no começo, eles saem para uma jornada de 2 anos. 2 anos. Só que Deus já conhecia o coração do povo. Chegando lá na região dos filisteus, onde estava a batalha, o Moisés ia perder o controle. Aí Deus falou assim, não, dá volta pelo deserto. Tá bom. No deserto é que começa todo esse bolodório. Bolodório, irmão, se você não sabe, é uma palavra que a gente utiliza lá na região do norte, nordeste, que quer dizer confusão. Começa toda essa confusão. E aí, sabe o que acontece? Deus fala assim, não entrarão no meu descanso. O descanso para eles ali era a terra da promessa. Irmãos, esse pessoal já tinha visto os milagres de Deus, eles já sabiam que a terra da promessa, ela abundava em matéria de comida. Eles já tinham ouvido falar, né, conforme nós vemos depois, quando os espiões vão lá, um cacho de uvas precisava 2 homens para carregar. Eles tinham ouvido falar tudo isso daí. Então você imagina a perspectiva desse pessoal. Nós vamos entrar na terra da promessa. Nós, irmãos, igualmente nós, qual é a nossa esperança? Nossa esperança é a nova Jerusalém aqui na terra, durante o período milenar de Cristo, corpo ressurreto, onde a Bíblia diz que vai ser um período de ouro, vai ser a idade de ouro durante o período milenar de Cristo, e depois a eternidade. Você imagina, nós aguardamos isso, sim ou não? Aguardamos. Então nós trabalhamos com essa visão. Cristo vai voltar, nós vamos reinar com Ele, nós vamos entrar na terra que mana leite e mel. Vamos entrar também. Mas aí, irmão, essa esperança de vez em quando, ela vai saindo da cabeça do crente. E aí o crente começa a se lembrar, ai, quando eu estava lá no mundo, eu ia lá para as festas, eu podia encher a cara,
Conhece alguém, varão, que pensa assim também? Né? Eu podia encher a cara lá, era tão bom, como era gostoso quando eu ia para as farras, né? Como se Deus estivesse privando alguma coisa na vida dele. E é aí que começa o coração a se endurecer, porque a pessoa começa a perder a perspectiva de olhar para o alvo. A pessoa começa a tirar aquilo que Paulo chama em Efésios, no capítulo 6, de esperança, de capacete da salvação. E aí, irmão, olha só o que vai acontecer. Vamos lá. Eles não iam entrar na terra da promessa. Aquele pessoal ia morrer todo no deserto. Já parou para pensar nisso? A santidade de Deus, irmãos, é coisa fina, como diz minha mãe. Tem que ser preservada. Cuidado com seu coração, porque ele diz assim: cuidado, irmãos, versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Primeiro ponto: para você se afastar de Deus, o seu coração começa a se tornar perverso e incrédulo. Não é que ele já era, ele começa a se tornar. Por causa do quê? Da murmuração. Reclama de tudo, nada tá bom. Nada tá bom. Esse tempo atrás eu estava conversando com minha irmã, achei até interessante a fala dela, né? Eles davam carona para uma irmã. Eles davam carona para uma irmã. E aí, o carro do irmão só tinha 2 portas, né? Porque no meu tempo, irmão, eu acho que quem mais tem? Quem tem mais de 30 anos aí? Quem lembra do tempo que carro de valor era carro de 2 portas? Quem lembra desse tempo aí? Porque de 4 portas era táxi. Você vai comprar um carro, 4 portas não pode, é táxi, né? Então ninguém queria carro de 4 portas, irmão. Tinha que ser de 2 portas. Hoje ninguém mais quer carro de 2 portas, é carro de 4 portas. Aí o irmão dava carona, tal, para a irmã, tudo bonitinho. Um dia a irmã falou assim: irmão, eu vou parar de vir com você. Por quê, irmã? Porque seu carro só tem 2 portas. Ô varão, não dá para contar a bênção que o irmão estava levando a irmã lá para a igreja. Ela ia lá, ia escutar a palavra de Deus, mas agora ela parou. Tá ruim, porque o carro do irmão agora só tem 2 portas. Só tem 2 portas agora, né? Esse é o crente, irmão. Murmura por tudo, só Jesus. Então o que acontece, irmãos? Nós temos que parar e pensar um pouquinho. É agradecer enquanto é hoje. Agradece enquanto é hoje. Agradece pela sua vida, agradece pela vida dos seus, né? Porque a gente tem uma mania como ser humano, que era o caso dos israelitas. O caso dos israelitas era assim, eles tinham essa mania. Você vai almoçar com um cidadão, você pede bife. Aí ele fica de olho no seu bife, varão, porque o seu bife é um pouquinho maior que o dele. Ao invés de comer o dele tranquilo, ele fica de olho: por que será que o garçom trouxe um bife maior para esse irmão aí, e para mim ele trouxe esse bife pequenininho, né? Será que o garçom tem alguma coisa contra mim? O garçom nunca viu ele na vida, mas ele já está murmurando até contra o garçom. Desse jeito. Então ele fala assim: para de reclamar, agradece. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agradece, irmão. Deixa o resto das coisas. Ele diz assim, ó: não torna o coração de vocês perverso e incrédulo. Quando você começa, irmão, a questionar tudo, quando você começa a questionar tudo em relação a Deus, vigia seu coração. Vigia seu coração. Sabe? Vigia. Porque tudo está bem até que o seu coração começa a se tornar perverso e incrédulo. Essa lousa, como diz o pastor Anderson, está aqui. Aí o irmão todo domingo vem para a igreja.
Aí ele lê na lousa. Tudo bonitinho. Quando o coração dele começa a se tornar perverso, ele começa a falar assim, essa lousa não podia estar aqui. Ele ficou 3 anos, varão, olhando para a mesma lousa. Só que agora ele começa a achar defeito. Ele começa a achar defeito. Aí dali a pouco, eu prego aqui, ó. Aí daí ele fala assim, o pastor não devia pregar naquele lugar que ele prega, ele tinha que pregar do outro lado. Aí dali a pouco, não, é porque aquele quadro de Jerusalém, quando colocaram, ele era melhor, agora já não está mais legal. Quer dizer, ele começa a achar defeito em tudo, irmão. Esse é o crente que está com o coração começando a se tornar perverso. Porque não estava bom? Não estava bom até nesse instante? Estava, e por que ficou ruim de uma hora para outra? Então tem que vigiar o coração, irmãos. Tem coisas que são insignificantes. Tem coisas que nós temos que pensar nas bênçãos que Deus nos deu. Não ficar pensando em detalhe. Eu digo, a gente se reúne aqui uma vez por semana. Amém? Uma vez por semana. É bom ou é ruim, irmãos? É bom. Agora você imagina. Tem irmãos, e eu não critico eles. Não critico. É o costume deles, não é o nosso. Tem irmãos que se reúnem. Segunda. Irmão, reunia quantas vezes lá por semana? Quantas? Não. Quantas reuniões ia na igreja durante a semana? Sábado, domingo e quarta. Fora os ensaios. Então ia a semana inteira. Aí eu falo para vocês. Hoje está melhor ou está pior, irmã? Glória a Deus, né? Está melhor. Aí, o crente, quando ele começa a olhar defeito, ele fala assim, pelo menos lá a gente reunia sábado, domingo, segunda e quarta. Aqui a gente só reúne de manhã. Ele não entende que ele tem a vida dele agora para visitar a família. Para levar o evangelho para a família. Para pegar o menino dele e ir no parque. Ele não entende isso aí. Né? Os alhos do Egito, tudo de novo. Eu já ouvi de vez em quando aqui, ai pastor, por que nós não coloca mais uma reunião? Colocar mais uma reunião para quê? Para quê? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Irmão, tem o canal pela Bíblia, que é mais do que uma reunião, sim ou não? Sim. Você pode no conforto do seu lar aprender a palavra de Deus. E domingo é dia de comunhão, domingo é dia de celebração, domingo é dia de estarmos juntos, não é matando a saudade do irmão, tendo um feedback, como é que você está, meu irmão, está tudo bem e tal, está mais ou menos? Sabe, eu sempre digo que dia de domingo é o dia que Jeová reúne as ovelhas de Jesus e a gente se encontra em algum lugar, acabou, sabe? Então, irmãos, a reclamação, ela é muito ruim. Eu me lembro que tinha uma irmã aqui, uma certa, ela começou a cismar, que queria ir embora da igreja, começou a arrumar bolodório de lá, bolodório de cá, e eu fazia de conta que não via. Aí eu comecei assim, falei assim umas 2 vezes, diga pro seu irmão, ai pastor, não gosto desse costume, diga para o seu irmão. Quer dizer, ninguém gosta, irmão, sabe? Tipo assim, qualquer coisa que você faz, irrita. Qualquer coisa que você faz, irrita. Murmuradores, queixosos, como diz Judas. Então a gente tem que parar com isso. A gente tem que aprender, irmão, contabilizar as bênçãos. Sabe? Contabilizar as bênçãos. Olhar mais para aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Não ficar preocupado com detalhe, com ninharia, né? Por que isso, por que aquilo? Não, esquece. Contabilize as bênçãos. E aí ele diz assim, prosseguindo para a gente terminar. Ele diz assim, não deixe o coração de vocês ficar incrédulo e perverso. Pelo contrário, olha a receita para o coração não ficar incrédulo e perverso. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, e de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Por que pelo engano do pecado? Porque todos nós, irmãos, somos pecadores. E o nosso coração, ele nos engana o tempo inteiro.
Jeremias 17:9. O coração do homem é o seu pior inimigo. Ele nos engana o tempo inteiro. Então o pecado, ele faz endurecer o nosso coração. Porque nós somos pecadores a partir de Adão. Então se você não tomar cuidado, irmão, você pode ser o melhor crente. Se você não vigiar o seu coração, você vai começar a endurecer ele. Por quê? Você acha que nós, como pecadores, queremos assim, como posso dizer, queremos servir a Deus? Você acha que nós, como pecadores, é isso que a gente quer? Irmão, pensa junto comigo. Responda rápido. Responda rápido. Não pense para responder. Praia ou igreja, qual é melhor? Praia, né, varão? Tá lá, tranquilo, né? Óculos de sol, pagando de bacana, né? Responda rápido. Boteco ou igreja, varão, qual é melhor? Hã? É verdade, é melhor, mas você não respondeu rápido. Ai, meu Deus do céu. E aí, Johnny? O que você acha disso aí? Boteco, né, mano? Irmão, sabe por quê? É assim, ó. Nós queremos servir a Deus. Só que a nossa carne decaída, ela sempre quer facilidades. A nossa carne decaída, ela não está querendo esse negócio de acordar cedo para vir para a igreja. Concorda? Concorda? Quer ver, ó? Cama ou igreja, varão? Igreja. A ideia dele. Sabe, queridos irmãos, então a gente precisa vigiar o nosso coração. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente tem que vigiar o nosso coração. Senão vai passando o tempo e ele vai se endurecendo mesmo. Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu creio que nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Até pelos sinais que nós estamos vendo a cada dia. Creio perfeitamente. Creio também, vou dizer para vocês, creio também que alguns de nós que morrermos antes da vinda do Senhor, como disse nosso amado irmão Paulo, nós não precederemos aqueles que ficarem vivos. Mas, irmãos, esta geração aqui é a geração que vai ver a vinda do Senhor. Não é para o seu neto, não. Esquece isso aí. Não é para o seu neto, é para você. O mundo está em alerta por causa do coronavírus agora. Irmãos, deixa eu falar isso para vocês. Todo mundo entendeu essa história aqui que eu acabei de falar do pessoal do Israel? Quem foi edificado aí, dá um amém. Então, irmãos, é assim, ó. O mundo está em alerta por causa do coronavírus. É uma doença que o pessoal ainda não descobriu praticamente nada sobre ela. Ela faz parte também dos sinais proféticos de Jesus, que pestilências se espalhariam pelo mundo inteiro. Para você ter uma ideia, o Ministério da Saúde colocou o Brasil em nível 3. Nível 3 é um nível de emergência máxima. Só que não é o Brasil que está em nível 3, o mundo está em nível 3. Todos os países que têm relato. Sabe por quê, irmãos, que está em nível 3? Porque não é só isso que você está vendo na grande mídia, não. Ah, morreu só 450 pessoas na China. Pode esquecer. Já morreram milhares de pessoas. O grande problema é que não pode se dar um alerta geral. E você vê que o sistema, ele é tão podre, tão corrupto, que o médico que denunciou essa doença, morreu da doença. Você consegue crer nisso aí, varão? Ele morreu da doença, irmãos. O médico que denunciou a doença. Só que antes dele morrer, ele foi advertido pelo governo chinês. Chamaram ele, deram um bom corretivo nele, dizendo que ele estava alarmando o mundo, sendo que ele só passou para a classe médica. Então ele morreu, né? Fazer o quê? Irmãos, por que eu estou dizendo isso para vocês?
Porque é tempo, irmãos, de nós olharmos com um pouco mais de visão, abrir os olhos espirituais, sabe? Não é tempo de ficar com medo, não é tempo de alarde, mas é tempo de abrir os olhos espirituais e enxergar um pouquinho mais. Isso é apenas um dos poucos sinais da volta de Jesus. Nós não somos uma seita apocalíptica, mas não tem como negar que o Senhor Jesus está voltando. Então nós precisamos vigiar um pouquinho mais, sabe? Precisamos acordar, irmãos. Precisamos olhar mais para o nosso coração. Precisamos deixar o nosso coração mais pleno para com Deus. E eu tenho certeza que a cada reunião cristã, você está sendo desperto. Eu sempre tenho dito, irmãos, chegarão tempos que nós não poderemos mais nos reunir aqui. Então, enquanto temos esse tempo, que é hoje, façamos o que é melhor para as nossas vidas e para a vida dos nossos irmãos. Não murmuremos como no dia da água em Massá ou em Meribá. O convite é o contrário. O convite é para glorificar, rejubilar com Deus. Deus abençoe vocês.